Olá pessoal, nessa aula eu vou falar um pouquinho a respeito da transmissão de calor. Existem existem precisamente três processos pelo qual o calor pode ser conduzido de um lugar para o outro. Através da condução, se o meio for o sólido, através da convecção, em líquidos e gases, ou seja, nos fluidos, e da irradiação, independente do meio. Pode acontecer no sólido, no líquido, no gasoso, ou até mesmo onde não há um meio material, ou seja, no vácuo. Vamos começar com a condução. Temos aqui uma foto que ilustra esse conceito. A vela na extremidade esquerda da barra aquece-a, fazendo com que haja um aumento do grau de agitação das moléculas do corpo. Essas moléculas que estão vibrando mais rápido devido ao aquecimento colidem umas com as outras e vão transmitindo essa vibração, ou seja, transmitindo a temperatura ao longo da barra. Então, o calor se propaga ao longo da barra, melhor dizendo, transmitindo temperatura não é uma boa maneira de explicar isso. O calor vai se propagando ao longo da barra, fazendo com que sua temperatura aumente, tá bom? Não é transmissão de temperatura. Aqui temos um outro exemplo, onde os pés em contato com o asfalto têm a condução do calor do chão que está quente para os pés. Condução porque o pé é sólido e o asfalto também é sólido. Outro exemplo é a convecção térmica. Antes de mostrar essa imagem aqui que explica a brisa marítima, eu vou explicar essa outra da geladeira que é um pouquinho mais claro. Na geladeira nós temos sempre a fonte fria, ou seja, o congelador da geladeira na parte mais alta. Ou nas geladeiras que não tem congelador, na parte de cima, sempre tem uma entrada de ar frio na parte mais alta da geladeira. Isso porque o ar frio tende sempre a descer, porque ele é mais denso, ele é mais pesado do que o ar quente. Ao descer, ele impulsiona o ar quente a subir e ocupar o lugar mais alto da geladeira. Quando ele entra em contato com a parte fria da geladeira, que é a parte mais alta, seja o congelador ou seja a fonte lá por onde está entrando o ar frio, esse ar resfria, se torna mais pesado, mais denso e desce novamente. E aí nós temos uma circulação de ar lá dentro e essa circulação de ar é chamada de corrente de convecção. Então, a troca de calor que ocorre dentro de uma geladeira, devido a essa movimentação de ar quente e ar frio, se chama convecção térmica. Nessa imagem aqui na tela, agora eu vou dar um zoom, a imagem vai ficar um pouquinho desfocada, mas vai dar para entender perfeitamente. Olha só, nós temos aqui o ar frio e o ar quente. O ar quente subindo e o ar frio descendo. Por que isso acontece? Não sei se vocês já repararam, mas na praia, durante o dia, a areia se torna muito mais quente do que a água. Como a areia está mais quente, o ar que está em contato com a areia se aquece. Ao se aquecer, se torna menos denso. Ao se tornar menos denso, ele tende a subir. Ao subir, o ar deixa no lugar uma área de baixa pressão, uma área onde a pressão do ar é menor do que se tivesse o ar frio. E no oceano a gente tem o processo contrário. Como a água demora muito para esquentar, ela está um pouquinho mais fria do que o ar que está em contato com a água na superfície do mar, está um pouquinho mais frio do que o ar que está em contato com a areia. Isso faz com que haja ali sobre o mar uma área de pressão alta, de alta pressão. Como eu tenho uma área de baixa pressão na areia e uma área de alta pressão no mar, vai haver um fluxo de ar indo do mar até a areia, ou seja, do oceano para o continente, do oceano para a praia. E esse é a brisa marítima durante o dia. Então a areia está quente, aquece o ar que sobe, e o ar frio que estava sobre a água passa a ocupar esse espaço. E nós temos então a brisa soprando durante o dia do mar para a terra. Durante a noite acontece o contrário. A água do mar, que demora muito para aquecer durante o dia, depois de quente, demora muito para esfriar também. Ela tem um alto calor específico. Essa água mais quente durante a noite vai fazer com que o ar que está em contato com ela suba, deixando uma área de baixa pressão. O ar frio que agora está sobre a areia, que já esfriou durante a noite, passa a ocupar esse espaço deixado pelo ar que estava sobre a água. E aí nós temos a brisa no sentido contrário, indo da areia em direção ao mar. Essa é a brisa noturna. Aqui a geladeira, nós já vimos. Agora, a última forma de troca de calor, que é a radiação térmica. Radiação ou irradiação, dá na mesma. Essa é a maneira através da qual o calor vem do Sol e chega até a Terra. O Sol está muito longe da Terra. Para vocês terem uma ideia, a luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros a cada segundo. E mesmo viajando tão rápido, ela demora aproximadamente 8 minutos para sair do Sol e chegar até a Terra.
E entre o Sol e a Terra não tem nada, não tem lá umas poeirinhas, uma coisa ou outra. Mas, em geral, nós temos o vácuo preenchendo o espaço entre o céu e a Terra. Portanto, não pode haver troca de calor por convecção, já que eu não tenho nenhum tipo de fluido circulando ali. E também não há troca de calor por condução, já que seria mais absurdo ainda ter algo sólido ligando o Sol e a Terra. Como então o calor chega do Sol até a Terra? Viajando através de ondas eletromagnéticas, através de uma forma de luz que pode ser tanto visível, que são as cores que nós enxergamos, quanto invisível, que são as outras frequências do espectro eletromagnético. A radiação ultravioleta, que nós não vemos, a radiação infravermelha, raio-x e mais um monte de coisa. Então, essa terceira forma de trocar calor é a irradiação térmica. Mas ela não acontece só no espaço, ela acontece no nosso dia a dia também. Todo corpo que está com temperatura acima do zero absoluto, ou seja, tudo que existe no universo, emite radiação. Então, por exemplo, o seu corpo. Seu corpo pode ser visto através de um óculos de visão noturna. Esse óculos vai observar a radiação na faixa do infravermelho emitida por você. Ela é invisível para os nossos olhos, mas pode ser captada por uma lente. Aqui nós temos uma pizza assando. Ela está assando através de dois processos, pelo menos aqui. O primeiro deles é por condução, já que ela está com contato com a pedra do forno, que está muito quente. E o segundo é por radiação. A energia emitida pela brasa, pela madeira quente, através da forma de ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho. Essa radiação vem até a pizza e ajuda a aquecer, ajuda a assar. E em relação à convecção, talvez haja também um pouco do processo de convecção, mas é bem menos, já que a tendência do calor é subir e não andar em direção ao lado. Então, o ar quente que aqueceu em contato com o fogo, aqui em contato com a brasa, tende a subir e não em soprar em direção à pizza. Então, provavelmente há um pouquinho de troca de calor aqui por condução, por convecção e por radiação. Mas a convecção contribui bem menos do que as outras duas formas. Então a pizza aqui está assando por condução e por irradiação, principalmente. Aqui nós temos uma pessoa descalça sobre a areia. Ela está recebendo o calor por condução, porque está em contato com a areia. Mas também está recebendo o calor por irradiação, porque a luz do sol está batendo direto sobre a pele dela. E também está recebendo calor através do processo de convecção, já que a areia quente aquece o ar que sobe, né? Sabe aquele mormaço quando você está caminhando descalço pela areia? Aquilo são as correntes de convecção subindo e transmitindo calor de baixo para cima. Aqui nós temos uma imagem representando o efeito estufa. Eu vou passar para a próxima, que é um pouquinho mais claro. Nós temos então a luz do sol entrando na atmosfera, uma boa parte da luz consegue entrar. Ao ser absorvida pela superfície, essa energia é emitida novamente na forma de radiação na faixa do infravermelho. Só que o infravermelho, ao contrário da luz que chegou até a atmosfera, não consegue atravessar a atmosfera completamente. Uma parte fica retida aqui dentro e esse calor retido na atmosfera é o que provoca o aquecimento e que viabiliza, inclusive, a vida no planeta, né? Se todo o calor que entrasse saísse, nosso planeta seria gelado, como é a Lua, por exemplo. Esse processo é usado, então, artificialmente aqui nas casas de vegetação. Temos aqui uma estufa com plantas que preferem um ambiente um pouco mais quente, mais úmido. Então, o calor que entra, ele consegue atravessar o vidro na entrada, mas depois de ser absorvido pelas coisas que estão dentro da casa de vegetação, ele é emitido novamente na faixa do infravermelho, só que o infravermelho não consegue atravessar 100%, nem 100% de toda a radiação infravermelha consegue atravessar o vidro. Uma parte fica presa ali dentro e é por isso que a estufa fica quentinha. Tá bom? E vamos então a mais uma aplicação, que é a garrafa térmica. Esse aqui é um exemplo clássico de prova sobre esse assunto, porque a garrafa térmica é um dispositivo feito para impedir as trocas de calor. Então ela tem que prever no seu mecanismo tanto a troca de calor por condução, quanto por radiação, quanto por convecção. E não sei se vocês já viram uma garrafa sem a parte de fora. Ela é um vidro espelhado, como está mostrando aqui, ó, parede dupla de vidro espelhado. Essa parede espelhada tem a função de refletir a radiação que chega na garrafa pelo lado de fora, né? Ou seja, para impedir que o líquido que está lá dentro esquente, caso seja alguma coisa fria. Então, por isso ela é espelhada por fora. E ela é espelhada por dentro para impedir que o calor saia. Então, as ondinhas de calor emitidas lá pelo conteúdo quente que você colocou serão refletidas internamente na parede e não conseguem escapar. Então, a função do vidro espelhado é essa. Só que aí,
Entre essas duas paredes de vidro há uma camada de sem nada, de vácuo. O vácuo tem a função de impedir o contato entre uma parede e outra para que não haja troca de calor por condução. Ora, se o lado de dentro e o lado de fora da parede não se tocam, então não tem como conduzir o calor de um lado para o outro. Então não há troca de calor por condução nem por radiação. E essa tampa, que está mostrando aqui de amarelinho, essa tampa tem a função de impedir que saia aquele vapor quentinho do café que você colocou lá dentro. Ou seja, a função dele é impedir que haja troca de calor por convecção. E pronto, é assim que a garrafa térmica impede que se troque calor por condução, convecção e radiação. Eu espero ter sido claro na explicação. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se tem alguma coisa que vocês queiram observar, podem escrever aí nos comentários. Aproveite e se inscreva no canal e você vai ter acesso sempre às novidades sobre física e matemática. Muito obrigado e até a próxima.